Supino reto. Se você sente dor para fazer o exercício de supino na academia, nesse vídeo eu vou te explicar o que isso pode estar indicando, que tipo de lesão, que tipo de situação que pode estar acontecendo e o que você pode fazer para modificar esse cenário. Então, se você tem dor para fazer exercícios como supino reto, supino 45, declinado, qualquer tipo de exercício nessa linha do supino, acompanhe o vídeo de hoje, que o exercício é bem prático, o vídeo é bem prático. Vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata e ortomolecular. Aqui no meu canal do YouTube, se você não conhece, eu falo sobre dor, exercício, lesão e qualidade de vida também, tá? O vídeo que eu separei para vocês hoje é uma dica bem rápida e prática, porque eu vejo que muitas pessoas que me seguem aqui no canal são pessoas que fazem atividade física rotineira, principalmente musculação. E uma das maiores queixas que as pessoas têm aqui é sobre ombro. Ah, doutor, eu tenho dor no ombro para isso, dor no ombro para aquilo, dor no ombro para lá. Tanto que já tem uma série de vídeos envolvendo o ombro. E eu não vou deixar de vocês na mão, eu vou fazer mais um vídeo, só que voltado agora à questão do supino, tá bom? Para que vocês saibam, eu trabalhei com academia por mais de 10 anos, fui proprietário, trabalhei gerenciando equipe de profissionais de educação física. Foi o motivo pelo qual eu entrei dentro da minha atuação de fisioterapeuta. Tem um vídeo no meu canal também sobre a minha história, se você quiser saber um pouquinho mais, né? E como você sabe, todo o vídeo que eu vou fazer aqui, ele é norteado em 4 pilares essenciais. Eu vou pedir para o meu editor deixar aqui em cima o cardzinho do vídeo, e esses 4 pilares, eles norteiam a nossa conduta, o nosso raciocínio e a nossa abordagem dentro da clínica, tá bom? Já de antemão, vou te pedir para dar aquele joinha no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar da dica prática. Curtir aqui o videozinho, compartilha com as pessoas que fazem exercício da sua família, às vezes algum colega que está treinando com você, seu parceiro de treino, compartilha com ele, porque eu vou dar umas sacadas legais sobre biomecânica, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você se sente identificado a isso, eu também te peço para seguir o canal, me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, o que ajuda a levar essa mensagem adiante, e como sempre eu vou trazer um vídeo com uma coisa diferencial para vocês, tá bom? Bom, agora que a introdução está feita, né, como vocês já sabem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que essa dor indica, tá? Primeiro eu quero que você entenda que quando você executa um movimento e no movimento você sente dor, não necessariamente a lesão só é mecânica. Quer dizer que existe um componente mecânico, ou seja, existe uma biomecânica, uma funcionalidade daquela estrutura que não está sincrônica. Vamos dar um exemplo, bem simplório. Imagine que para eu fazer esse movimento aqui de abdução do ombro, todos os músculos ali têm que estar com a sua origem e a sua inserção bem móvel, bem estável. Então, ter movimento, mas não excesso de movimento. Tem que ter um grau de estabilidade, mas não uma falta de estabilidade, né? Então, tem que ter uma boa mobilidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o grande dorsal, que sai lá debaixo do quadril. Se esse quadril estiver bloqueado, esse grande dorsal vai estar um pouquinho tensionado, que vai limitar esse movimento. Olha só, se o quadril estiver bloqueado, o grande dorsal pode estar alterado. Eu só estou dando um exemplo bem simples, tá? Então, para eu fazer esse movimento macrocinemático, como a abdução que eu estou fazendo, precisa ter lá dentro do ombro, na escápula, no tórax e até mesmo no quadril e várias outras relações que aqui no vídeo não cabe, movimentos bem pequenininhos que estejam funcionando bem, os movimentos microcinemáticos ou artrocinemáticos, tá bom? O músculo também tem que estar bem irrigado, a inervação dele tem que estar bem adequada, o tônus dele tá bem adequado, além da própria biomecânica em si. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você teve lá um problema pulmonar, só um exemplo, um problema pulmonar. E esse pulmão, ele deixou esse tórax um pouco restrito, nesse sentido, de flexão e rotação. Toda a tua cintura escapular, que é essa região aqui, vai estar assimétrica, vai estar torta, vamos falar assim. E ela, desse jeito, vai levar mais carga para um lado que para o outro do ombro. Às vezes nesse, às vezes nesse. Eu quero que você entenda que se você foi uma criança, por exemplo, que teve um problema como esse, você pode ter sim uma falha biomecânica. Eu tenho que começar o vídeo dando essa indicação, porque assim, o que essa dor indica, Murilo? Essa dor ao movimento indica que existe uma falha biomecânica, mas não necessariamente que existe uma lesão local. Ah, doutor, realmente, eu tenho dor para fazer o supino, fui lá, fiz um ultrassom, fiz uma tomografia, uma ressonância, fiz uma consulta com o médico ortopedista e não achou nada, nem tendinite, nem bursite, nem capsulite, nem nada de ite do gênero, né? Ele falou só que tem lá um acrôniozinho tipo 2, às vezes fala isso, ou que teve lá um espessamento do tendão XYZ, só para vocês entenderem. Isso só indica que existe uma falha biomecânica. E essa falha biomecânica tem uma causa. Por isso que vocês vêm falando aqui direto sobre causa primária, lesão primária, disfunção prioritária, né? A nomenclatura varia um pouco, que é aquilo que levou a essa sequela. Eu dei um exemplo aqui do pulmão,
para vocês e de um bloqueio de quadril. Coisas bem aleatórias, né? E muitas vezes, e aqui eu separei como tópico 2 do vídeo, muitas vezes, pessoal, essa dor ao movimento no exercício de supino, então você estava fazendo supino reto, né? Ou 45, ou declinado, e você sente de um lado e de outro, essa cintura escapular, essa região da cintura escapular, por exemplo, vou usar o ombro direito, né? Essa cintura do escapular do lado direito tem alguma falhazinha na musculatura, na articulação, né? Na congruência dessa articulação, na relação da clavícula, né? Na relação das costelas, nos órgãos, na inervação cervical. E isso, por exemplo, vai causar um desequilíbrio geralmente, e aqui 85, 90% das vezes, geralmente levando esse ombro, né, esse húmero mais especificamente, no sentido superior, no sentido anterior e com uma leve rotação interna. Então, exagerando um pouco isso aqui, exagerando um pouco. Se você tiver essa combinação biomecânica, você vai reduzir muito o espaço subacromial. Então existe o acrômio, que é esse ossinho aqui, tá? Editor, se puder botar aqui no cantinho uma foto do ombro, da articulação. Então existe o acrômio, existe o húmero que está embaixo, e embaixo desse acrômio tem tecidos. Tem os tendões, tem a cápsula, a bursa subacromial, né? Então existem tecidos tendinosos, ligamentares, capsulares, né? Que são extremamente sensíveis e inervados. Se você tiver essa combinação biomecânica disfuncional, a gente chama de tilt anterior da escápula, por uma falha biomecânica que você ainda não tratou a causa, você vai, no momento do exercício, agravar esse vetor. É claro que no momento que você fizer, por exemplo, um supino reto, isso pode ser menos agressivo. No momento que você fizer um supino declinado, né? Imagine que eu estou deitado declinado e o supino para lá. Há uma chance que a gravidade, o peso da barra e toda a tua insuficiência de estabilização faça isso aqui agravar. Do contrário, no supino 45, você inverte esse padrão. Há uma tendência que pelo peso, né? Imagina você está 45 graus, o peso está acima, ele está empurrando esse ombro no sentido inferior, há uma certa facilitação de você estabilizar essa escápula, né? É mais fácil de levar esse vetor de força, você está coibindo isso. Então a pessoa fala, pô, Murilo, realmente, quando eu faço supino reto eu sinto um pouco, no 45 é quase impossível, e no declinado é quase impossível, e no 45 eu consigo fazer até legal. Será que eu tenho uma síndrome de impacto? Talvez, mas eu quero que você entenda que é o que é mais comum, é uma lesão mais comum, que é o que a maioria das pessoas vão procurar aí na internet. Síndrome de impacto, causa da síndrome de impacto, como tratar a síndrome de impacto. O fato é simples e claro. A causa é uma falha biomecânica. E isso aconteceu por adaptabilidade a um problema que você precisa localizar, tá bom? Então, já como terceiro tópico, você pode entender que, como esse é o vetor mais comum, exercícios declinados podem agravar, é o mais provável que isso aconteça. Exercícios retos, uma sintomatologia um pouco menor, que pode ser agravado em exercícios com halter, então porque você está lá fazendo com barra, certo? Com barra. Com a barra, você está compensando as duas cinturas escapulares. Se essa aqui tiver mais assim e a outra nem tanto, você está compensando. Agora, quando você pega dois halteres, a conversa muda. A conversa muda. Ah, mas quer dizer que é ruim? Calma lá. É que você vai ter mais insegurança, porque a mecânica de um ombro está adequada e a outra não está. Ou quiçá as duas também, aí teria que avaliar o paciente, né? Dica importante. Se você tem essa assimetria, você já percebe assim, meu, quando eu paro no espelho, eu já me vejo assim, ó, um pouco assim, exagerando, ó, um pouco assim. Eu já vejo isso. O que eu posso fazer se eu não tenho condições no momento de fazer uma consulta, uma avaliação, uma investigação clínica, para saber a causa, para saber o começo desse problema, para saber o que fazer? A primeira coisa que eu vou te orientar assim, ó, de cara, é trabalhar a mobilidade da estrutura axial. Trabalhar a mobilidade do tórax, tá? Tem vídeo já no canal sobre esse assunto, tem e-book que tem aqui embaixo, você pode baixar aqui no link aqui embaixo sobre isso, mas entenda, trabalhar exercícios que mobilizem o tórax em rotação, inclinação e flexo-extensão, fazer isso antes do treino de ombro, antes do treino de dorsais também é importante, né? Vocês estão vendo que eu estou falando de supino, mas vai ter a mesma falha, pessoal, no supino, na musculatura para os dorsais, é que o supino vai dar mais sintomatologia, né? Você pega um ombro que está disfuncional, você faz um puxador, você não vai sentir tanto, entendeu? Só por isso que eu usei o supino para o vídeo, tá? Exercícios de mobilidade torácica seriam sem dúvida indicados, e o próprio exercício unilateral de toda a esfera. Então, você vai fazer um exercício para costas, faz um lateral. Pega um puxador, por exemplo, faz ele no lateral. Pega o estrivo lá, faz um lateral. E tenta posicionar essa escápula da forma mais correta. Você tendo uma falha biomecânica, mas tendo consciência dela, sabendo que ela está ali, você percebe, seu personal olha atrás de você, ele vê uma escápula mais superior,
imagina as escápulas, né? Mais superior e mais anterior. Ela está meio que assim, ó, em rotação externa, né? Rotação externa da escápula e tilt anterior. Ele vê isso. Se ele conscientemente te dá um exercício para aquele braço, de novo, o braço direito, e reposiciona essa escápula e coloca na posição fisiológica, você tem menos chance de agravar sua lesão no ombro, que vai muitas vezes levar a síndrome do impacto, tá bom? Acho que a dica que eu posso dar, exercícios unilaterais e mobilidade torácica, seria sem dúvida as duas orientações mais importantes, tá bom? Acho importante vocês entenderem essa relação biomecânica, tá pessoal? Primeiro você tem que ter um tórax, falando na mecânica, né? Só mecânica, não falando de nenhuma outra relação. Você tem que ter um tórax muito simétrico, uma mobilidade torácica e costal muito simétrica, as vértebras e as costelas. A relação desse tórax, ele não está muito disfuncional, como por exemplo numa escoliose, não pode existir, tá? Depois, a nível cervical, você não pode ter nenhuma restrição crânio-cervical muito relevante, senão o tônus do trapézio pode estar alterado e fazer isso aqui, né? Vamos supor que você tem uma hérnia cervical, né? Ele vai fazer uma proteção, então o seu ombro vai ficar assim, às vezes ele não fez isso, mas só isso aqui já é o suficiente. E vocês sabem, o trapézio ele se insere no acrômio, traciona toda a região da articulação glenomeral no sentido cranial, gerando síndrome do impacto. Então, gente, isso é sério. Acontece demais. Eu cansei de ver isso na academia e não sabia como entender, como explicar. Hoje, para mim, é a coisa mais óbvia do mundo e eu conduzo os meus pacientes para não fazer esse tipo de erro, tá bom? Então, esse seria um ponto da biomecânica que eu queria dar atenção para vocês, tá bom? Não adianta fazer só aquela velha sequenciazinha de fortalecimento para manguito e companhia. Foque no tórax, foque na cervical, foque em exercícios unilaterais, foque em trabalhar uma posição estável dessa escápula em movimentos e evite exercícios que levem sobrecarga ou desfavoreçam essa lesão. Eu dei o exemplo aqui, supino declinado, e dei a indicação de supino reto e supino inclinado, para ficar mais prático. Mas eu nunca gosto de generalizar, porque a gente sabe que cada lesão é um, cada indivíduo é um e precisa ser analisado a sua causa. Tá bom? Espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo sobre uma dica rápida em cima do supino reto. Se você ficou com dúvida, aqui embaixo você pode deixar seus comentários ou lá no Instagram, na minha caixinha. No mais, muito obrigado.